Voltamos aqui no programa Superação. Estamos conversando com Fernando Augusto de Figueiredo, que preside a comissão da Igreja Testemunha de Jeová, de ligação entre os membros da igreja, a igreja e os hospitais. E você escutou no bloco passado que Fernando estava nos afiançando que é possível fazer cirurgias sem o sangue, sem o uso de sangue, inclusive com maior sucesso. Não é isso, Fernando? Exatamente. E um dos objetivos do nosso trabalho é justamente contatar hospitais e médicos individualmente para passar para eles um material que explica que técnicas, que estratégias, que opções estão disponíveis para o tratamento e cirurgia sem sangue. Eu tenho aqui, por exemplo, o kit do material que nós passamos para o médico. Esse kit é constituído de um DVD que ganhou o primeiro lugar, concorrendo com mais de 1.500 vídeos na categoria Atualidades, onde renomados especialistas de diversas áreas, anestesiologia, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, informam sobre a sua experiência pessoal. Um detalhe, esses médicos não são testemunhas de Jeová, são profissionais de renome que aceitaram o desafio de tratar pacientes e desenvolveram técnicas nesse sentido. Então, eles compartilham essas técnicas no vídeo. No início do nosso trabalho, nós costumávamos trazer artigos para os médicos, artigos específicos de cada especialidade. E hoje em dia nós trabalhamos com essas 4 coletâneas, que é uma compilação baseado em cerca de mais de 500 artigos médicos publicados em revistas conceituadas, conhecidas dos profissionais, onde nós agrupamos em 4 grandes áreas. Pacientes com anemia, que precisam ser operados, como controlar a hemorragia, como restabelecer, não é, os níveis hematológicos nesse paciente, pacientes de UTI, pacientes com hemorragias gastrointestinais e na área de ginecologia e obstetrícia. Nós poderíamos dizer o seguinte, que os pilares para a realização de um tratamento sem sangue, num caso eletivo, envolve basicamente três coisas. A chamada elevação da massa eritrocitária, por exemplo, existe um fármaco chamado eritropoetina, que é um hormônio sintetizado, que estimula, acelera a produção de hemácias. Então, um paciente anêmico que vai ser submetido a uma cirurgia e há uma previsão de uma determinada perda de sangue que não tornaria viável aquela cirurgia, ele pode ser estimulado a produzir o seu próprio sangue, a acelerar através da eritropoetina, e ele pode ser submetido a uma cirurgia com muito mais segurança. Então, esse é o primeiro pilar, a elevação da massa eritrocitária. A segunda é a adoção de técnicas de conservação de sangue. Existe um aparelho chamado recuperador intraoperatório de célula, que faz com que o sangue que de outra forma seria perdido seja reaproveitado. Esse sangue é retirado do campo cirúrgico, lavado, filtrado e reinfundido no paciente. Existem técnicas anestésicas, como por exemplo a hemodiluição, onde o sangue do paciente ele é, como já diz o nome, diluído e a perda quantitativa é a mesma, mas a perda qualitativa é diferente, é menor. Mas, Fernando, por exemplo, só um parênteses, a questão do aparelho, por exemplo, que filtra e limpa o sangue, não é um aparelho caro para estar, por exemplo, no hospital público? Esse aparelho pode-se dizer que já foi caro. Hoje em dia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar já incluiu o uso desse aparelho como um dos equipamentos que os planos devem pagar. Nós já tivemos, no ano passado, 4 cirurgias aqui no estado de Sergipe, das quais 3 foram feitas com o uso desse aparelho, financiadas por planos de saúde. E a primeira cirurgia no hospital público, no Hospital de Urgência de Sergipe, nós tivemos a primeira cirurgia realizada com o uso desse aparelho. O hospital comprou o aparelho? Não. Nós envidamos esforços como comissão para viabilizar o uso do aparelho. Entramos em contato com a direção do USE, que nos foi favorável. O médico, o Dr. Hildebrando, junto com a sua equipe, aceitou fazer a cirurgia e foi um sucesso. Que maravilha. Parabéns ao Dr. Hildebrando e sua equipe por esse desafio. Então, a comissão que viabilizou o uso do aparelho levou para o hospital o aparelho, foi isso? Exatamente. Levamos sem custo, inclusive, não houve custo nenhum para o SUS, nem para o paciente. Então, foi também uma experiência muito gratificante para nós. O nosso objetivo, portanto, é mostrar para os profissionais que é viável fazer o tratamento sem o uso da hemoterapia.
Evidentemente, existem situações desafiadoras. E um dos trabalhos também da Comissão de Ligação com Hospitais é mediar situações nas quais aparentemente está havendo um conflito. Na verdade, o interesse é o mesmo. O paciente quer ter a sua vida preservada e a sua saúde. O médico também. Mas o paciente tem uma objeção de ordem religiosa. Sim. E o médico também tem a sua própria consciência. Muitas vezes, o diálogo aberto, franco, acaba viabilizando um procedimento que de outra forma não poderia ser realizado. Então, nós também cumprimos esse papel, além de divulgar essas opções, trazendo artigos científicos, trazendo palestrantes para o Estado, como estamos em vias de realizar uma palestra no Hospital João Alves, trazendo um cirurgião torácico do Hospital Santa Isabel, em Salvador, que é um hospital que adotou o chamado Programa de Gerenciamento do Sangue. Eles adotaram a cirurgia sem sangue como padrão. Então, um dos profissionais dessa equipe, o Hospital Santa Isabel de Salvador. Nós temos 5 hospitais no Brasil que são hoje considerados centros de cirurgia sem sangue. São hospitais que desenvolveram equipes especializadas em cirurgia sem sangue em algumas áreas. E alguns desses profissionais se dispõem a compartilhar sua experiência com profissionais de outros estados, como é o caso do estado de Sergipe. Nós vamos trazer um profissional para fazer uma palestra no Hospital João Alves. Estamos já avançando bastante nesse sentido. Tudo indica que em fevereiro essa palestra será realizada. Você está observando quão interessante está sendo essa conversa? A princípio, nós pensávamos que uma cirurgia ou qualquer outro tratamento feito com sangue era a melhor forma, do ponto de vista médico, de se tratar o paciente. A gente acaba percebendo que não é bem assim. Que já tem até uma máquina que vai usar o próprio sangue do paciente, lavar, como se usa a expressão lavar, né? Isso. Lavar o sangue, limpar, higienizar. Tirar as impurezas, fragmentos. Numa cirurgia ortopédica, por exemplo, fragmentos ósseos precisam ser filtrados, né? E devolve para o próprio paciente. Eu acho que esse é o melhor dos mundos da cirurgia, porque o próprio sangue é reintroduzido no corpo, então você não teria nenhum problema nem de contaminantes, enfim, nem de tudo aquilo que a gente falou sobre a questão de vírus e outros problemas. Agora, Fernando, na questão da obstetrícia, os partos, a perda de sangue é enorme, em muitos casos. Eu li um pouquinho desse material e percebi que também é possível fazer o mesmo tratamento nessas questões de parto, por exemplo. As mulheres perdem muito sangue e o perigo de contaminação é ainda maior por conta do bebê. Isso é mais delicado? Já foi testado aqui em Sergipe? Sim, nós temos em Sergipe, eu não quero cometer nenhuma injustiça, eu vou mencionar os profissionais que há mais tempo contribuem conosco, colaboram conosco. Temos o doutor Jaurinaldo Lucena, a doutora Jaci, que são médicos que têm feito cirurgias em Testemunhas de Jeová, partos, cirurgias ginecológicas, com um grau de sucesso, não é, 100%. Isso é muito bom, muito gratificante. E veja bem, você tocou num aspecto muito importante. A preservação do sangue do próprio paciente é a situação ideal para qualquer tipo de cirurgia. Por quê? Porque há riscos associados ao sangue. O sangue é um produto escasso, a demanda é sempre maior do que a oferta, é um produto caro, existem custos. É caro o sangue? O sangue custa caro. O sangue não é doado, não é de graça? Mas para você ter um sangue considerado relativamente seguro, 100% não existe, você precisa submetê-lo a uma série de testes, testes contra a AIDS, testes contra a hepatite, testes contra uma série de doenças. E esses kits sorológicos para se fazer os testes, para confirmar que o sangue está livre, pelo menos dessas principais doenças, encarecem o produto, apesar dele ser doado. Então, repito... Fernando, só aqui uma curiosidade aqui para o nosso telespectador. Eu vou doar sangue no Hemose, o moço faz aquela bolsinha de sangue. Doado, não recebo nada, vamos embora, tudo bem. Aquela bolsinha de sangue, para chegar no paciente, ou para chegar no destinatário depois, já o sangue tratado, todos os testes, enfim, com os ISOs de qualidade todos, custaria quanto? A última estatística que eu tenho conhecimento ficaria em torno de R$800. O custo, uma bolsa? Isso. Viu? Uma bolsa, R$800. E você estava pensando que era de graça, né? Você esticava o braço lá, o cara tirava o sangue, ninguém pagava nada.
R$ 800. Então, um negócio enorme, né? Exatamente. Isso porque o sangue precisa passar por todo esse processo. Claro. Né? E existem custos. Mas uma outra coisa interessante que eu acho que vale a pena ser mencionada é que se você preserva o sangue do próprio paciente, tanto você vai poder usar melhor o estoque e usar o sangue, porque nós queremos abrir um parênteses para dizer o seguinte, não estamos aqui falando contra, nós não somos contra as pessoas que doam sangue, claro, as campanhas, isso é uma questão de decisão pessoal. Mas a própria ciência está começando a reconhecer que o melhor sangue é o sangue do indivíduo. Então, se você adota técnicas para preservar esse sangue, é o melhor caminho a seguir. Além do mais, estudos vêm mostrando, por exemplo, que o sangue estocado, ele perde muito da sua capacidade de oferta de oxigênio. Isso porque existe um composto químico na hemácia, chamado 2,3 DPG, é o disfosfoglicerato, que ele existe numa quantidade semelhante à quantidade de hemoglobina. Qual é a função principal dessa substância? É fazer com que a hemoglobina não tenha tanta afinidade pelo oxigênio. A hemoglobina é uma molécula que tem afinidade com o oxigênio. Então, para liberar esse oxigênio nos tecidos, é preciso a intermediação dessa substância. O sangue estocado tem quantidades reduzidas dessa substância, a liberação do oxigênio nos tecidos se torna difícil. Não é um sangue de qualidade, né? Exatamente. Sangue estocado não é um sangue de qualidade. A pessoa, por exemplo, que não é testemunha de Jeová, mas está nos escutando agora, e já percebeu que o melhor procedimento é ou o seu próprio sangue, ou alternativas para outros fluidos que a pessoa possa utilizar. Ela pode buscar, por exemplo, a Coli para se informar melhor, de repente, apesar de não ser testemunha de Jeová, ela acha que o melhor procedimento é este. Ela tem como se instruir melhor e, de repente, passar por uma cirurgia sem uso de sangue? O trabalho da Coli, basicamente, lida com profissionais da área de medicina. Esses profissionais, sendo devidamente informados das opções, vão utilizar essas técnicas para qualquer paciente. Isso é muito bom, né? Essa técnica pode ser utilizada para qualquer paciente. Como no caso dos hospitais que eu mencionei há pouco, eles adotaram a cirurgia sem sangue como a cirurgia padrão. Evidentemente, se um paciente não é testemunha de Jeová e surge uma situação extrema, eles usariam sangue nesse paciente. Sim, entendi. Eu estou conversando com o Fernando Augusto de Figueiredo, presidente da Coli, e nos deu uma aula aqui sobre o bom uso do sangue. Fernando, se alguém quiser mais informações, tem algum telefone, e-mail que possa buscar com você? Sim. O meu telefone pessoal, eu posso disponibilizar. Por favor. 991350678. E gostaria de dizer que nós temos um site, o jw.org, que disponibiliza informação a profissionais médicos e a qualquer pessoa que tenha curiosidade de se aprofundar mais nessa questão. Ali, nesse site, existe um link que remete a informações para os profissionais da área de medicina e contém o que sai de mais novo nessa área das opções terapêuticas das transfusões de sangue. jw.org. www.jw.org. Então, esse site para profissionais, e lá você terá mais informações. E você que tem interesse, por exemplo, em se aprofundar no assunto e não é da área médica, Fernando já disponibilizou o seu telefone pessoal. Por favor, 991350678. 991350678 para maiores informações sobre essa questão do uso, eu vou falar uso inteligente do sangue. Então, conversamos com o Fernando, eu quero lhe agradecer muito a presença aqui no Superação, e eu vou tomar a liberdade de lhe convidar outras vezes, porque há mais a discutir. O nosso tempo é curto, mas há mais a conversar sobre essa temática. Fernando, muito obrigado e deixo você à vontade com as câmeras de Superação para as suas considerações finais. Eu que tenho a agradecer por essa oportunidade excelente de divulgar o trabalho da Comissão de Ligação com Hospitais, e quero dizer que será um prazer atender, né, a um novo convite. De fato, o tempo é muito curto para se falar de tudo. Eu tentei ser o mais objetivo possível, mas posteriormente nós poderemos, inclusive, apresentar novos dados, né, novos estudos, e tenho certeza que todos tirarão bastante proveito dessas informações. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.